Estamos de volta com o nosso programa e vamos fazer a seguinte pergunta ao nosso amigo Zé Luiz. Ô Zé, você conheceu o Betinho aqui em Montes Claros, depois tem uma segunda fase de continuidade dos estudos, parece que em Belo Horizonte. Isso, exatamente. O Betinho tinha uma diferença de idade, mais ou menos 5 anos a mais do que eu, né? 4, 5 anos. Então o que é que ocorre? Betinho já estava em Belo Horizonte estudando, fazendo direito. E eu fui para Belo Horizonte estudar o científico, Colégio Estadual Central, lá em Belo Horizonte. E morei com o Betinho, meu pai pediu o Betinho para ser meu coordenador. Seu mentor. Meu mentor e tomar conta de mim. Eu falei, tô bem tomado. Nas mãos de Betinho. Também. Aí é o seguinte, já tinha aquela intimidade, um admirador dele, um fã, né? Porque Betinho vinha nas férias, passava ali na Cristal, parava, a mulherada toda vinha ver, ele era um ponto turístico. Uhum. Era um ponto turístico para as sem mulheres. Dúvida, era um galã, né? Era o cartão postal de Montes Claros. Cartão postal. Para nós, Mirabela, era orgulho e honra, né? Uhum. Então, o que ocorre? Aí eu fui morar em Belo Horizonte e fui morar com ele, na rua Sergipe, ao lado, paralelo à Praça da Liberdade, plena Revolução. Anos 64 e tal. E ele já gostava da coisa, né? Exato. Aí eu morei com ele num quarto lá, tinha 80 pessoas nessa época, viu? E tinha um quartinho no quintal lá, tinha de alvenaria, porque a maioria o cara construía de madeira lá. Tem vaga? Tem. Eu falei, mas onde? À noite ele construía, no outro dia o cara já vinha, né? E Betinho tinha um quarto dele, o quartinho, porque cabia 2 camas, eu morei com ele. E tem passagens maravilhosas. Certa vez, ele sempre, depois do almoço, né, eu via Betinho na hora do almoço e na hora de dormir, porque ele na aula, né, faculdade, à tarde fazendo estágio, aquelas coisas, e eu também no colégio, à tarde, biblioteca, alguma coisa, ou mesmo na rua, né, vadiando. Então o que ocorre? O Betinho na hora do almoço, depois repousando, após o almoço lá no quarto, ele jogava, quando ele saía antes de mim, ele deixava um bilhetinho para mim. Uma frase filosófica. Agora um dia eu tive a felicidade de perguntar para ele, em vez de bilhete, eu falei, ô Beto, o que é a vida? O que é a vida? Ele estava meio sonolento, cochilando um pouco, acordou assustado. O quê? Eu falei, o que é a vida? Ele falou, a vida? Sem olhar para mim, ele olhando para o telhado assim, ele falou, a vida é truco, batuque e briga, e beira de cama de rapariga. E eu falei, poxa, com o passar dos tempos, cada vez mais o Beto estava certo. A vida é truco, é um jogo. É um jogo. Batuque é uma luta, né? Um movimento. Um movimento. É. E briga é a luta. É a luta. E né? Beira de cama de rapariga. É o amor, né? A paixão ardente, tal, né? Porque a rapariga nossa, que ele refere, é aquela rapariga do tempo romântico, né? Do respeito, né? Mandava flores, levava flores. Exato, era isso aí. Então isso me marcou muito, Beto me marcou muito a minha personalidade, romântica até, certo? Ô Zé, você falou aí na parte da sua dissertação, período de 1964. Betinho gostava, me fez lembrar que Betinho gostava de política, haja vista essa política estudantil, que ele entrou aqui em Montes Claros, foi presidente aí do diretório e era amigo de João Valo, Maurício, de Simeão Ribeiro Pires, né? Esses ases da política de Montes Claros. Razão pela qual, vê se você concorda comigo, vem essa eloquência, né? Essa verve, essa fluência de palavra que Betinho tinha nos seus discursos, né? Concorda com isso? Concordo, tanto que nesse período em Belo Horizonte tinha aqueles comícios relâmpago de subversão, né? Sim, tido como subversivo. E Betinho saía com os colegas dele, a faculdade tinha aqueles centro acadêmico, né? Procurados pelo DOPS. E Betinho, ele era líder, ele fazia discurso lá na Afonso Pena, assim, a polícia vinha, e ele falava, não tem problema. E às vezes ele tinha tomado uma, e ele dava uma coragem, se eu for preso, Homero Santos me tira. Homero Santos. Homero era chefe de gabinete lá, de um secretário lá. Ele tinha, se eu for preso, Homero tira. E era gozado, né? Mas naquele tempo ele já dizia para vocês, quando ele estava lá em Belo Horizonte, que ele tinha 2 sonhos que ele alimentava. Um dos sonhos, enveredar-se na política lá da terra dele, de Mirabela, e o outro, exercer a advocacia. É do seu conhecimento isso? Ele desabafava tudo comigo também. Betinho, às vezes, ele dava os momentos depressivos dele, tristeza. Quando ele tomava uma cachaçinha. No outro dia ele dava uma tristeza, uma saudade, assim.
Ele dava aquele lado, ô, curraleiro, Curraleiro, aquele lá, né? aqueles gritos dele de roça, né? Daí é que vinha o apelido de Betinho Curraleiro. Betinho Curraleiro, porque né, tudo dele é o nós daqui, principalmente daquele lado lá, Mirabelense, para ele é o curraleiro. Então, assim, aqui é um curraleiro, aqui é um curraleiro. Então ele enfrentava a vida com essa expressão, né? A coragem dele era de curraleiro mesmo. Ele falava que se você colocar uma onça pequena e no meio de 3 bois de raça, eles correm. Agora, se você colocar uma onçona pintada para um curraleirinho, um garrotinho, elas correm. Então o bicho ele enfrenta. O bicho enfrenta. Então ele tinha esse sonho de advogar, mas o sonho maior de Betinho, eu achava uma lástima. É minha terra e tudo, mas eu sempre aconselhei para não mexer, porque Beto estava num grau bem mais elevado e ele ia se sacrificar muito. Era o sonho de ser prefeito de Mirabela. E ele conseguiu, né? Mas ele, quando foi prefeito, ele já era professor aqui na faculdade de Direito, na FADI. Na FADI. Então ele largou isso tudo para ser, certo? Para ser prefeito lá. Olha, eu não queria entrar... Perdeu a primeira campanha e ganhou a segunda, entendeu? Eu não quis até então entrar no mérito da questão, mas você me disse, certa feita, que Betinho é o tipo da pessoa que deveria estar de Belo Horizonte para lá. Você ainda falou para lá, né? Lá, nessa linguagem nossa. lá. Seria uma demonstração de que você preferiu sempre que ele não viesse para Mirabela, que fosse seguir uma carreira além de Montes Claros, né? É uma forma até de revelar a admiração e a confiança que você tinha no futuro dele. Exatamente. Uma vez mais, nós vamos aos nossos comerciais e voltaremos em seguida.